Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai, o Deus maravilhoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, abençoe poderosamente a sua vida e a vida de sua família. Que o Senhor conceda para você uma noite restauradora, uma noite reparadora, uma noite onde você possa renovar a tua saúde física, mental e até mesmo espiritual. Porque quando Deus abençoa, a bênção é completa. E para você que vai trabalhar à noite, de repente aí você vai fazer alguma outra atividade, que o Senhor proteja, guarde e fortaleça você, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, aperte lá o botãozinho inscrever-se e também ative o sininho das notificações para que você seja avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também no local dos comentários você pode, se quiser, escrever os nomes de pessoas pelas quais você quer que nós oremos. Quaisquer pessoas, viu? Olha, seja quem for, coloca o nome aí, pode ser seu parente, amigo, conhecido. Nós colocamos esses nomes num caderno de orações e oramos por eles todos os dias, tá bem? Olha, vou falar para você a respeito do que é que uma oração sincera, uma oração do fundo do coração pode fazer. Uma oração, quando ela é sincera, quando ela realmente vem do mais profundo da nossa alma, ela é capaz de abrir o caminho para Deus transformar qualquer situação. E quando nós fazemos uma oração assim, profunda, sincera, honesta, do fundo da nossa alma, Deus então ele faz muito mais do que a gente imagina. Deus ele mostra a sua misericórdia, sabe? Quando nós oramos com sinceridade e honestidade ao Senhor, repito, aquela oração real, aquela oração que não são meras palavras, nem uma repetição de palavras, mas aquela oração que sai do nosso íntimo. Essa oração, ela faz com que Deus manifeste toda a sua misericórdia. Parece que Deus se esquece de toda a nossa imperfeição e ele vem com uma mão poderosa e um amor de Pai para nos ajudar e transformar a nossa situação. Vou te mostrar isso agora na Bíblia, tá? Vou te mostrar exatamente isso que eu te falei na Bíblia. E se você hoje está passando por uma situação difícil, que aos olhos humanos não tem solução, ou até tem solução, mas é muito difícil, realmente muito difícil. De repente você é aquela pessoa que precisa de um medicamento que é importado e custa uma fortuna e não tem no posto de saúde, né? Você precisa desse remédio, pois muito bem, Deus pode curar você. Deus pode libertar você dessa situação. De repente você está numa situação de depressão, né? Já passou de psicólogo em psicólogo e de psiquiatra em psiquiatra. Tomou todos os remédios que eles conhecem na tentativa de ajudar você, mas nem isso resolveu. Pois Deus é o teu psicólogo, Ele é o teu psiquiatra, é aquele que cuida da sua mente, da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. Deixa Ele cuidar de você. Qual é o remédio para isso? Uma simples oração sincera. Repito, como vamos ver na palavra do Senhor neste momento. Ouça bem, Isaías é o livro que nós vamos ler, capítulo 38, versículos 1 em diante. Diz assim: naqueles dias, Ezequias, era o rei, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias:
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Meu amigo e amiga, você ouviu bem esse texto? Embora haja palavras antigas aqui, dá para entender claramente, né, o que estava acontecendo. Nós juntamos esse texto com uma outra passagem bíblica que fala a mesma história, só que dá alguns detalhes a mais. Nós vemos que estava acontecendo o seguinte, o rei de Israel, o rei Ezequias, ele ficou doente do estômago, ele estava com uma úlcera mortal, não tinha remédio na época, não tinha cirurgia, não tinha o que fazer. Deus, o Senhor, não foi o culpado dessa úlcera. Deus não foi o culpado. Deus apenas orientou o profeta Isaías, quer dizer, usou o profeta Isaías para ir dar uma direção para o rei. E o Isaías foi. E Deus mandou o profeta dizer assim, rei, olha, arruma a tua casa porque você vai morrer, não tem o que fazer, tá bom? Então arruma a tua casa porque você vai partir e não tem o que fazer. Deixa tudo certinho para o próximo rei tomar posse. E Isaías virou as costas e saiu do quarto. Isaías estava indo embora. Nesse meio tempo, o rei Ezequias, depois de ouvir aquelas palavras, sabe o que ele fez? Ele fez aquela oração sincera da qual estamos falando. Ele virou o rosto para a parede, devia estar deitado numa cama, com dores, devia estar sem comer já fazia algum tempo, porque era uma úlcera, né? Tudo que caía no estômago, aquilo devia queimar que nem fogo e provavelmente voltava. Então Isaías voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Orou, gente, a oração é fundamental na vida de uma pessoa que quer ter comunhão com Deus, que quer ver milagres de Deus, que quer ter a proteção de Deus. Uma pessoa que quer viver na dependência de Deus tem que viver baseado em oração, mas a oração sincera. E o que Ezequias disse para o Senhor? Ele falou, Senhor, lembra-te de que andei em tua presença com sinceridade de coração, integridade, fiz o que era reto aos teus olhos. Gente, o Ezequias começou a argumentar com Deus. Sabe, é isso que é a oração. É uma conversa. Repito, a oração não é uma mera repetição de palavras, como eu disse agora há pouco para você. Oração é conversar. Tem gente que fala, eu não sei orar. É conversar. Filho, tem gente que gasta saliva, fala mais do que o homem da cobra, 3, 4 horas seguidas com os outros. Como é que não sabe falar com Deus? É você ser sincero com Ele, é você ser honesto com Ele. E o Ezequias fez isso. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, sabe? Aquela oração e aquele choro sincero, lavando a alma de dentro para fora. Sabe, é isso. De repente é isso que você precisa. O Ezequias estava sozinho no quarto dele, lá no aposento dele. Quando Isaías, o profeta, saiu, o Ezequias ficou sozinho. E às vezes é isso que você precisa fazer, ficar sozinho, sabe? Desligar tudo, telefone, campainha, celular, desligar. Não é só colocar de lado, não. E gastar tempo falando com Deus. É claro que essa oração de Ezequias aqui, como ela está na Bíblia, ela está resumida. Com certeza não foi uma oração muito longa, mas também não foram apenas essas palavras. Foi uma oração muito consistente, muito sólida, né? E aí o que a Bíblia diz? Diz que Isaías mal tinha saído da cidade, do palácio, e Deus falou novamente com ele. Deus falou, Isaías, profeta, meu profeta, volta lá no aposento do rei Ezequias e fala para ele que eu ouvi a oração que ele fez. E eu vi as lágrimas que ele derramou. Gente, o que significa isso? Significa que quando você ora com o coração, não apenas de boca, não apenas usando palavras, né? Porque tem que usar palavras para orar, é claro, mas as palavras que nós falamos, elas têm que ser o reflexo do que está no coração. Porque às vezes a pessoa ora por orar, fala, mas não está no coração.
Então esse tipo de oração Deus não ouve, mas a oração que é feita de um coração rasgado diante do Senhor, como Ana, por exemplo, a mãe de Samuel fez, já falamos dela outro dia aqui, lembra? A oração de Ana, onde ela rasgou o coração e falou com Deus com tanta profundidade que ela recebeu um milagre, né? Ela era estéril e Deus a curou e ela pôde ser mãe. E agora o rei Ezequias também, com uma doença mortal, ia morrer, faz uma oração sincera e Ezequias dá então a Deus a oportunidade de reverter o quadro. Por isso que eu digo para você novamente, a questão é você abrir o coração numa oração sincera, uma oração, dure o tempo que durar, seja ela curta ou comprida, longa, né? Não importa, o importante é você orar com sinceridade e falar com Deus. Então, voltando no assunto lá, Isaías então foi até o aposento do rei Ezequias e falou: rei Ezequias, olha, assim diz o Senhor, quer dizer, o Senhor me mandou te dizer, olha, ele ouviu a tua oração sincera e viu as lágrimas que você derramou, quer dizer, ele viu sinceridade. As lágrimas que você derramou não eram lágrimas de crocodilo, quer dizer, lágrimas falsas, né? Não, foi uma lágrima sincera, honesta. E por isso ele vai te dar mais 15 anos de vida. Olha que bênção, né? 15 anos de vida. E olha como Deus é tão bom, né? Além disso, Isaías disse: Deus não apenas vai te prolongar a vida em 15 anos, mas também Ele vai defender você do inimigo, Ele vai proteger a cidade, vai proteger o reino, o inimigo não vai conseguir vencer você. Gente, quando Deus ouve as nossas orações, Ele derrama sobre nós muito mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Por isso que Deus é um Deus de abundância. Você sabe o que é abundância? Abundância não é exatamente o que nós precisamos. Não, abundância é mais do que nós precisamos, é de sobra, né? Então, Deus, além de curar o Ezequias, além de prolongar a vida dele em mais 15 anos, o Senhor ainda deu para ele a vitória sobre os inimigos. Então eu digo para você, meu amigo e amiga, esse Deus poderoso não mudou, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Agora há pouquinho eu falei, né? Quando Deus ouve a oração, isso significa dizer o quê? Que quando Deus está disposto a ouvir? Não, Deus sempre está disposto. A questão é que nós damos a Deus a oração correta? Nós fazemos a Deus uma oração de coração ou uma oração apenas de boca para fora? Aquela oração falsa, aquela oração fria, aquela oração às vezes egoísta, isso Deus não ouve, viu? Deus ouve a oração sincera. E outra coisa, Ezequias apresentou os argumentos, né? Ele tinha o que falar para o Senhor: Senhor, fiz isso, fiz aquilo, então ponha isso, leve isso em conta, Senhor. E Deus levou. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não tenho nada para apresentar a Deus, eu só tenho pecado, falhas e defeitos. Mas eu tenho arrependimento agora, eu estou arrependido, você pode dizer. Você pode até dizer assim: pastor, eu vou falar com Deus, né? Eu não tenho nada de bom para dizer para Ele do que eu fiz, mas eu posso dizer para o Senhor que eu sou consciente. De repente eu estou vivendo nessa situação hoje por culpa minha, por andar no pecado, andar no erro, desobedecer a Deus, na rebeldia, falar mal das pessoas, andar magoado com os outros, procurar outros deuses, procurar outros caminhos que não o Senhor Jesus, né? De repente você pode estar consciente que toda essa vida longe de Deus causou o seu sofrimento, mas se você pelo menos for sincero ou sincera, você pode apresentar isso para o Senhor. Você pode dizer para Ele, ser sincera, ser assim: Senhor, eu não tenho para te apresentar o que Ezequias te apresentou. Eu não fiz coisas boas, eu só fiz coisa ruim, Senhor. Mas eu tenho uma coisa para te apresentar: o meu coração sincero. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu apresento a Ti a minha sinceridade, a minha honestidade agora diante do Senhor. E o meu arrependimento, me perdoa, Senhor, me dá mais uma chance. Gente, o que Deus quer fazer é te abençoar. E quando Deus ouve, eu não vou nem dizer quando Ele ouve a tua oração, eu vou dizer quando Ele ouve o teu coração, não as batidas, né? Tum, 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 tum. Não, quando Ele ouve a voz do teu coração, a sinceridade do teu interior, aí então Ele pode agir e vai agir na tua vida, gente. Eu nunca vi uma pessoa orar com sinceridade assim com Deus e não ser respondida. Eu mesmo já fiz isso.
né? No começo da minha conversão, Deus, eu não tinha nada para apresentar a Deus, a não ser uma vida pecaminosa. E Deus, na sua misericórdia, me restaurou, salvou, curou, libertou, abençoou, prosperou, capacitou. O que a gente precisa apresentar para Deus é a nossa alma sincera para Ele, e Ele vem e transforma. Quer fazer isso comigo agora? Repito, não há situação que Ele não possa transformar. Agora, você tem que decidir, falar para o Senhor de todo o seu coração, e mais, se for necessário, tem que ter mudança de vida, viu? Tem que ter mudança de vida. Por exemplo, você está aí doente, por quê? Ah, porque bebe. Tá bom, você está pedindo cura para Deus. Ah, Deus, cura meu fígado, está com cirrose aqui, estou com barriga d'água, sei lá. Cada caso é um caso, viu, gente? Isso é só um exemplo, tá? Tem gente que tem cirrose medicamentosa, por causa de medicamento, então é outra história, tá bom? Mas estou falando aqui no sentido pecaminoso, né? A pessoa bebe, fica com o fígado ruim. Aí a pessoa quer ser curada, mas muitas vezes a pessoa quer ser curada para voltar a beber. Ai, não vejo a hora de ficar bom para tomar uma cervejinha. Olha, eu nem vou falar o que eu ia falar, viu? Porque, olha, não tem nem o que falar, né? Eu vou falar alguma coisa, acaba até ofendendo sem querer. Então, se for isso, filho, fica deitadinho aí e fica quietinho. Nem fala com Deus. Se você quer ficar bem de novo, né? Para voltar a pecar, por favor, esqueça, tá? Esqueça. Ah, eu quero voltar a coluna boa para ir dançar no forró, para ir dançar no bailão. Desculpe, esqueça, tá? Então isso aqui não é para você me perdoe. Mas se você é aquela pessoa que fez isso e reconhece e fala, Senhor, eu não tenho nada para te apresentar a não ser pecado, mas eu posso te apresentar o meu coração sincero e eu quero mudar de vida. E se o Senhor me curar, eu vou viver para o Senhor. Se o Senhor me libertar, resolver meu problema, a partir de hoje a minha vida é tua, para te servir. Eu não vou mais voltar para o lamaçal do pecado nem para o chiqueiro. Eu vou passar a servir ao Senhor, em nome de Jesus. Se você for sincero, Deus vai ver, vai ouvir e vai te responder. E se você é aquela pessoa que fala, pastor, eu já sou crente, eu já sou de Deus, mas alguma coisa aconteceu na minha vida, eu quero que Deus me ajude, seja sincero com Ele, tá? Ele vai te ouvir. Vamos falar com Deus? Quer aí colocar um copo com água? Coloque agora e vamos abençoar essa água também, tá certo? E aí, se você sentir no coração de passar essa água pelo corpo, passa, de beber essa água, passar nos olhos, de repente passar na ferida, na mancha de pele aí, sei lá, aí você que sabe, tá bem? Vamos falar com o Pai? Oremos a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante de Ti, Senhor, o Senhor das misericórdias, o Pai das misericórdias, que é o Senhor. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de podermos falar contigo nesta noite, de clamar a Ti, Senhor, como o rei Ezequias clamou ao Senhor e foi ouvido e respondido pelo Senhor. Pai, eu peço a Ti em favor dessa pessoa que ora comigo neste momento, essa pessoa que pede pela cura do seu próprio corpo físico, pela libertação, Pai, da sua família, pela sua própria libertação do vício do álcool, do vício das drogas, do vício do cigarro, do vício do jogo do azar. Pai, liberta essa pessoa agora, essa pessoa que está sendo sincera contigo, Pai. Talvez essa pessoa diga que não tem nada para te apresentar de bom, porque não fez nada de bom, mas ela tem para te apresentar um coração quebrantado, um coração sincero, um coração disposto, meu Pai, ao arrependimento. Pai, então perdoa essa pessoa. Eu te peço por essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua unção desça sobre essa pessoa agora e o teu poder liberte essa pessoa, que essa pessoa comece a ser liberta desse espírito maligno do vício, da enfermidade, da perturbação e da depressão, meu Pai, que a tua mão se estenda para quebrar essa corrente do mal que age sobre essa pessoa. Faça isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E essa pessoa, Pai, que tem sim o que te apresentar, ela diz, Pai, eu te sirvo há anos, fiz o que era reto aos teus olhos, Pai, eu te sirvo há muito tempo e eu quero te servir ainda mais e melhor. Então, meu Deus, olha também para essa pessoa, responde, Pai, põe na balança as obras que essa pessoa fez, Pai, por causa do teu nome. Eu sei, Pai, que nós não somos salvos por obras, mas sim pela tua graça. Mas, meu Pai, a tua palavra diz que aquilo que uma pessoa planta, ela colhe. Então, Pai, se essa pessoa plantou obras segundo a tua palavra, eu te peço que ela tenha a sua colheita, Pai, que ela tenha a sua recompensa por servir ao Senhor. Pai, opera um milagre nessa vida e nessa família, na vida desses filhos e também no casamento desta pessoa. E, Pai, também te peço,
peço, liberta essa pessoa que ora comigo, Pai, dessa perturbação noturna, essa pessoa que não consegue dormir, Pai. Ela até tem sono, mas ela não consegue pegar no sono. Vira para cá, uma inquietação, meu Pai, que o teu poder se manifeste e traga para essa pessoa o sono do justo. Te peço, meu Deus, abençoe esse copo com água também, que o Senhor consagre e santifique esta água, Pai, e que no beber desta água ou no uso que essa pessoa fizer desta água, o teu poder se manifeste e tudo isso seja para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus, amigo e amiga, graças a Deus, Deus santo e bendito, obrigado pela tua resposta, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor está respondendo agora para essa pessoa, porque a oração que ela fez foi sincera. Amém. Beba da água, meu amigo e amiga. Agradeça a Deus. Louve ao Senhor de coração. Medita nessa palavra. Confira o texto bíblico aí que nós lemos, tá? Faça dessa maneira e você vai ter uma grande surpresa, porque Deus ele faz muito além daquilo que a gente pede ou imagina. Está bem? Que você tenha uma excelente noite, muito abençoada por Deus e até a próxima.